A paz de Cristo Jesus, meus amados irmãos, vamos iniciar hoje mais uma aula que tem por tema Paulo, plantador de igreja. E vamos já ler o nosso texto áureo. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 6. Amados, a gente precisa compreender que a obra de Deus, ela trabalha com colaboração, apoio e envolvimento da obra de Deus com outras pessoas, auxiliando e dando crescimento. A gente precisa entender aqui que, primeiro, a gente já estudou e já comentou sobre algumas coisas da vida de Paulo, por exemplo, quem Paulo era, a formação teológica dele, de onde que ele se formou, de onde que ele saiu, de qual cidade, de qual povo. Nós já estudamos aqui quem o chamou, que é o próprio Deus, e para que o chamou, que era para a obra da evangelização. Paulo, dentro do seu chamado, ele tem duas coisas incutidas, duas responsabilidades dentro do conteúdo do chamado. E como são essas duas responsabilidades? Primeiro é que elas parecem distintas, plantar e edificar, mas não são coisas distintas dependendo da visão e da perspectiva que você possa ter. Tá? Alguns podem entender diferente, porque são palavras diferentes, plantar é uma coisa, edificar é outra. Mas pode ser igual dependendo da perspectiva que a gente possa enxergar. E uma coisa que eu coloquei aqui, que é plantar não pode suplantar o edificar. Por que que plantar não pode suplantar o edificar? Primeiro, que eu não coloquei suplantar aqui no sentido de enganador, mas no sentido de uma coisa querer ser melhor do que a outra, querer ter as devidas vantagens. Então, na obra de Deus, as coisas foram dadas para uma ajudarem a outra, e não para serem melhores uma do que as outras. Então a obra de Deus, os elementos foram dados para o crescimento e o desenvolvimento da obra. Tanto os dons, frutos ou qualquer manifestação espiritual de Deus, ela tem esse objetivo. Primeiro ponto, quando tudo começou. A gente precisa primeiro ter em mente e quando tudo começou, não começou em Atos capítulo 13, versículo de número 2, quando a igreja, pelo Espírito Santo, se Deus fala, apartai a Paulo e Barnabé para a obra que os tenho chamado, e eles são enviados, que é chamada a primeira obra missionária. Mas, na vida de Paulo, a obra missionária começou numa obra local. Qual é a obra local? Não estou falando exclusivamente em sua cidade. Claro que depois ele foi para Tarso e a gente acredita que ele pregou ali. Contudo, ele primeiro começou a pregar após a sua convenção em Damasco, e depois em Jerusalém. Jerusalém, capítulo 9, versículo 26, e em Damasco, capítulo 9, versículo 19. Então, de 19 ao 30, nós temos Paulo em Jerusalém, em Damasco, em Jerusalém e Damasco. E depois, no 30, ele vai para Tarso. A gente não sabe o que aconteceu na vida de Paulo em Tarso, mas sabemos que ele foi para lá, provavelmente se recruzar um pouco para saber realmente o que ele tinha que fazer, como tinha que proceder, aprender alguma coisa das Escrituras, não que ele não soubesse, mas referente com a visão agora do Evangelho, porque as coisas de Deus não são captadas assim de primeira instância, a gente precisa se aperfeiçoar gradualmente. Então Paulo, ele vai para Tarso. Ele é auxiliado por Barnabé nesse período, desde Atos 9 a gente vê registrado que Barnabé leva Paulo para conhecer os apóstolos, e no Atos capítulo 25 ele é convidado, ele está em outra localidade, ele é convidado para retornar a obra de Deus. Provavelmente que a gente pode observar é que ele, de repente, alguns pensam que Paulo estava deprimido, porque a gente não tem um relato preciso, bem aclarado, sobre o que aconteceu com Paulo. A gente sabe que Paulo ficou em algum lugar. Por exemplo, em Gálatas capítulo 1, versículo 17 e 18, vai dizer que ele ficou na Arábia,
E pelo versículo depois, o 18, vão entender que ele ficou 3 anos lá. Mas 3 anos fazendo o quê? Pregando o evangelho? Será que ele passou 3 anos lá orando? E foi nesse período de 3 anos que Deus deu a revelação a ele? Não temos a precisão para se dizer. Então, mas aqui eu quero ler com vocês Atos capítulo 11, versículo de número 22. E chegou a fama dessas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, enviaram Barnabé a Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que com firmeza de coração permanecesse no Senhor. Porém, porque era homem de bem e cheio do Espírito e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Aí versículo 25, que partiu Paulo para Tarso a buscar Saulo, e achando-o conduziu para Antioquia. O que a gente precisa ter em mente aqui? Eu quero já tentar responder uma pergunta que me fora feita. Me foi perguntado se Paulo passou 3 anos na Arábia, como diz o comentarista. O que a gente tem em Atos capítulo 9 é Paulo indo para Tarso, versículo 30. O que a gente tem no capítulo 11, versículo 25, é Barnabé indo buscar Paulo em Tarso. Então Barnabé, porque o que acontece? Barnabé enviou Paulo a Tarso. Tá? Barnabé enviou Paulo a Tarso. Então Barnabé, ele sabia que Paulo tinha ido para lá, estava lá e foi lá buscá-lo. A gente não encontra, por exemplo, aqui no texto, que a gente não sabe quanto tempo se passou, dando nenhum indício que Barnabé foi depois para a Arábia, que Paulo estava lá. Então, provavelmente o tempo que Paulo passou na Arábia era um tempo curto, pequeno. E outro detalhe importante, Paulo, quando saiu, foi para Tarso, em capítulo 9, versículo de número 30, ele não estava em Tarso, mas estava em Jerusalém. Alguns estudiosos entendem que Tarso era um distrito de uma cidade, um distrito de Tarso, de Damasco. Então, como se Paulo voltasse a Damasco, tá? Então, a Arábia fosse esse lugar, esse distrito, essa cidade, esse local. Ou então uma península do deserto do Sinai. Mas, ou seja, não se tem uma informação precisa qual é esse local, porque o termo é muito vasto. E que Paulo passou 3 anos ali também não se tem certeza, porque o texto, vamos dizer, por exemplo, que ele passou 3 anos na Arábia. A gente não sabe, porque o texto lá em Gálatas, capítulo 17 e 18, podem serem soltos, textos separados. Eu vou ler rapidinho aqui para vocês, para que vocês possam me entender. E a gente seguir, porque nós temos algumas coisas outras para falar. Eu vou aqui só simplesmente voltar ao versículo 17. Tornei a Jerusalém, nem tornei a Jerusalém, até com... Não tornei porque antes já tivera ido. Tá? Isso aqui não, ele não está falando da sequência da convenção dele, como a gente lê em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 19 ali, capítulo 9, versículo 19 ele está em Damasco e 26 ele está em Jerusalém, de Atos. Não, ele falou, nem retornei, é porque ele está contando um fato isolado, que não é cronológico ao fato que acontecera com ele lá em Atos. Precisamos ter isso em mente. Até com os que antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. A gente entende que, assim, alguma coisa aconteceu no intervalo que não é registrado, porque, por exemplo, Lucas acompanhou Paulo, registrou desde a convenção, e não registra essa informação, que não se encaixa nem em Atos, no sentido bem pleno, e em qualquer outra localização. Então, provavelmente, o tempo que Paulo passou na Arábia foi um tempo muito curto, se for uma localização exclusiva e não for
uma cidade separada de Damasco, por exemplo. Eu disse que poderia ser um distrito de Damasco, como diz alguns estudiosos. Mas ele, como diz assim, e voltei outra vez a Damasco. Então, quando ele fala partir para a Arábia e voltei outra vez a Damasco, a gente tem que pensar o quê? Pense comigo aqui, rapidamente, por favor, você estudioso da palavra. Se a Arábia é um distrito ali de Damasco, uma cidade de Damasco, o que a gente precisa pensar? Paulo estava em Damasco, preste atenção, ele foi para Jerusalém, e agora ele falou que foi, em Atos capítulo 9, ele foi para Tarso. Atos 9, ele foi para Tarso. Então, se em Atos 9 ele foi para Tarso, quando nós lemos aqui, mas parti para a Arábia e voltei outra vez para Damasco. Então, ele pode, porventura, né, ali a partir do capítulo 9, ter passado o capítulo 9 e esse capítulo até o 11, ele ter tido ido para Tarso, que é o que a gente tem registro, passado na Arábia, ido para Damasco, novamente, e depois voltado para Tarso de novo. Porque depois ele conclui assim no versículo 18: depois, passado 3 anos, fui a Jerusalém a ver Pedro e fiquei com ele 15 dias. Só pode esse texto ser encaixado dentro de uma perspectiva de Antioquia, no período ali de Antioquia, que naquele período ali que ele foi chamado para Antioquia, provavelmente Barnabé retornou à obra, antes de um intervalo voltou para Antioquia, para Jerusalém, para conversar com os apóstolos, que é o período que ele fala aqui, ó. Depois passei 3 anos, fui a Jerusalém para ver Pedro e fiquei com ele 15 dias. E não vi a nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Então, pode ser nesse período, falando e pode ser nesse período, porque a gente não tem informação que possa nos esclarecer. Então, neste período, ele teve essas idas e vindas na obra do Senhor. Aí foi para Jerusalém, passou ali 15 dias, depois voltou para Antioquia de novo, e ali, em Atos capítulo 13, dá o início à obra missionária de Paulo. Mas são informações extremamente soltas, porque nós temos no versículo 21, para nós sairmos daqui, depois fui para a parte da Síria e da Cilícia. E a gente não sabe, por exemplo, que se essa informação, nós temos muita coisa para falar sobre isso até, para pensarmos sobre isso. Se essa informação, elas fazem parte da obra missionária que se realizar através da vida de Paulo e de Barnabé. Porque a gente tem, por exemplo, Paulo ele citando aqui que ele estava na parte da Síria. A igreja de Antioquia é uma igreja da Síria. Então a gente não sabe se ele está realmente contando que ele retornou a Jerusalém, né? a Antioquia, Jerusalém e Antioquia, ou se ele está simplesmente dizendo fatos isolados, porque se ele está falando da Síria, provavelmente está dentro desse intervalo. Então, assim, o que a gente pode concluir é que Paulo, dentro desse período, ele passou 3 anos sem ver os apóstolos. Isso aí a gente pode dizer com certeza. Mas que ele passou 3 anos na Síria, isso aí é um fato ainda discutido, que tem que ser analisado com muita calma, e os estudiosos não chegaram a uma certa conclusão. Mas se nós seguirmos uma lógica, nós vamos chegar, se entendermos Síria como sendo Antioquia, dentro desses 3 anos aí, após ele ter saído de Jerusalém, que ele retornou. Então ele está entre Damasco, a Síria e essas coisas assim. Mas as maiores informações a gente passa depois. Então, seguindo, vamos para o próximo ponto. Paulo, o segundo ponto é quem Paulo pregava, judeus ou gentil. Paulo ele começou pregando a sua mensagem primeiro aos judeus. Só que o que aconteceu?
Paulo começou a pregar aos judeus e ele se tornou rejeitado. Rejeitaram a mensagem de Paulo. Vou aproveitar que eu estou aqui pertinho, daqui a pouco nós vamos ler. Então Paulo ele foi rejeitado em Atos capítulo 13, versículo 46 e 48. Inicia a obra de Paulo, a pregação de Paulo aos gentios, e saindo dos judeus e gentios. Então Paulo, a quem Paulo pregava? Primeiro aos judeus, depois passou a ser o gentio, mas isso não anulando a pregação a gentio. Porque Paulo ele foi constituído doutor, evangelista, pregador dos gentios. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 11. Então quando Paulo começa a obra ao gentio, começa numa situação de rejeição dos judeus à pregação e à vida eterna. Porque a pregação do evangelho trazia a vida eterna, a aceitação da palavra de Deus. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: era misto que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus, mas visto que a rejeitais e não vos julgais dignos da vida eterna, eis que vos voltamos para os gentios. Então Paulo deixa os judeus e passa a pregar aos gentios. Mas o que a gente precisa ter em mente? Qual era a capacidade desse gentio? Quem era este povo? Como era esse gentio? Esse gentio provavelmente não era gentio extremamente pagão, ou seja, sem conhecimento algum da palavra de Deus. Estou falando da palavra de Deus, estou falando da lei do Antigo Testamento. Mas provavelmente eram ou simpatizantes ou prosélitos do judaísmo. Simpatizante ou prosélito do judaísmo. Então, com isso, mesmo que Paulo mudava-se de um povo para outro, aqueles gentios já tinham um certo conhecimento referente ao assunto. Então, isso facilitava a pregação de Paulo para aquele povo. Porque se imagina uma pessoa pregar ou ensinar e aquele povo não ter um certo conhecimento da palavra. Seria muito mais difícil, como a gente encontra hoje. A gente prega o evangelho para algumas pessoas que não conhecem a palavra. A gente tem muito mais trabalho para ensinar e preparar aquela pessoa para a obra, porque ele não conhece. Então, até mesmo quando o povo fala assim: devemos ser como os bereanos. Os bereanos, que eram gentios, eles conheciam a palavra. Por isso, estou falando de Atos capítulo 17, por isso que eles, quando Paulo falava, eles olhavam as escrituras para ver o que conhecia. Eles eram simpatizantes ou eram prosélitos. Então, qual era o grau de nível, o nível de concepção, de recepção desse povo? Esse povo era um povo que tinha um certo conhecimento das Escrituras. Por isso que Paulo foi para eles, mas Paulo não fora diretamente pregar ao extremamente pagão que não tinha conhecimento algum da palavra, que se tornaria muito mais complicado eles ensinarem. Porque até mesmo o que a gente observa que essas pessoas nessas cidades, e não deixando de pregar o gentio, como a gente encontra em Atos capítulo 18, versículo de número 26, que estava sendo pregado na sinagoga, e Áquila e Priscila estava lá. Vocês leem. Porque até mesmo Paulo, quando pregava um tempo numa certa cidade, passava um tempo, ele saía e deixava líderes, bispos, responsáveis, e passava para outra cidade. Como que eu vou deixar uma pessoa, por exemplo, hoje você, pastor, uma pastora, o que seja, você vai deixar uma pessoa com 2 anos de crente, 3 anos de crente, tomar conta de uma igreja e você vai passar para outra? Não vai, é impossível hoje. Mas aquelas pessoas já tinham o devido conhecimento das Escrituras e por isso conseguia dar continuidade à obra de Deus. Eu já disse anteriormente sobre plantar e suplantar, que é um dos pontos que nós abordamos lá no início da introdução, mas vai ser o terceiro tópico agora para nós entrarmos para a conclusão. Edificar e plantar não pode se suplantar,
Ou seja, a gente já explicou lá que uma coisa não pode ser melhor do que a outra. E o que a gente precisa entender, e eu vou ler aqui. Uma coisa não pode se sobrepujar a outra dentro do conteúdo do chamado. O chamado de Deus na obra do crente, uma coisa, ela aperfeiçoa a outra, dá crescimento a outra, auxilia a outra, ajuda a outra, não melhor do que a outra. Então, o plantar contém o edificar, que pode conotar algo diferente numa visão simples da Bíblia. Ou seja, eu posso entender plantar, porque plantar estou falando de planta, estou falando de ervas. Estou falando de edificar, estou falando de pedras, estou falando de estrutura. Então pode conotar coisas diferentes na Bíblia, mas também pode se conotar a mesma coisa. Mas quando ampliamos e percebemos a sua igualdade, quando Isaías em sua parábola relata assim: edificou no meio dela uma torre e também construiu nela um lagar. Isaías capítulo 5, versículo 2, você pode ler depois. Então, dentro do plantar de uma vinha, da parábola de Isaías, ao mesmo tempo está sendo discutido a ideia, ou trabalhando-se com a ideia, de um edificar. E, na realidade, as duas coisas estão trabalhando paralela. Estão trabalhando com a ideia do plantar, que é a planta, que é a vinha, e tanto edificar, que é a estruturação. Então, vamos lá. Plantar é o produto, é o elemento, é a planta, é o indivíduo, é a semente, como a gente encontra em Mateus capítulo 13, que é a semente do semeador. Então, o plantar é o produto que temos em mãos, que podemos chamar do evangelho ou de evangelho. O evangelho é a semente, que diz a palavra que feliz e bem-aventurado é aquele que leva a boa semente, que é a semente do evangelho, que é plantar a semente. Edificar é como se prepararmos um produto, ou seja, aperfeiçoarmos um produto. Então é como se você pegou a semente que foi plantada, aí volta ao texto de Isaías 5, versículo 2, que foi plantada a semente, mas, por exemplo, aí a árvore precisava crescer, mas para que ela pudesse crescer, se tornar frondosa a vinha, ela precisava de todo o amparato, de toda a estrutura, de todo o funcionamento. Então ali foi colocado uma torre, ali foi edificado um lagar, que é para se utilizar dela ali exclusivamente, já estava esperando se dar o fruto, o lagar era o lugar que ia se utilizar para após o fruto, e a torre era para que ela pudesse subir e ter estrutura para crescer e desenvolver. Então, plantar e edificar pode ser visto diferente, porque são estruturações diferentes, mas podem ser vistos juntos, porque uma se completam a outra e estão ali para auxiliar a outra. Na realidade, o edificar está para auxiliar o crescimento do plantar. Então, nós precisamos de plantadores, mas precisamos de edificadores, precisamos de colaboradores, precisamos de pessoas que trabalham na obra para que ela cresça e que ela se desenvolva. Precisamos de cultivadores. Então eu quero voltar ao texto aqui, que é o nosso texto áureo, né? Exclusivamente em 1 Coríntios capítulo 3, que Paulo começa falando assim, versículo 5: pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros, pelos quais creste, conforme o que o Senhor deu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Eu plantei, Apolo regou. Nós precisamos de plantadores, mas precisamos de regadores. Nós precisamos de plantadores, mas precisamos de edificadores. Há pessoas que plantam e há pessoas que destroem. Nós precisamos, dentro da igreja, desses dois grupos, ou duas pessoas, ou que seja na mesma pessoa, haja essas duas capacidades. Mas Paulo falou: eu plantei e Apolo deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa e nem o que rega, mas Deus o que dá o crescimento. Na moral da história, a obra é de Deus, o funcionamento é da obra de Deus. Aí o versículo 9 ele diz assim: porque somos colaboradores de Deus.
Ao mesmo tempo que somos lavoura de Deus, como o texto diz, lavoura de Deus edificado, edifícios de Deus. Ao mesmo tempo que somos lavoura de Deus, somos edifício de Deus. E ao mesmo tempo que somos edifício de Deus e lavoura de Deus, somos colaboradores da obra do Senhor. Então precisamos entender que a obra precisa de nós, precisa de nosso trabalho, de nosso exercício e de nossa dedicação. Eu tentei responder aqui, dentro do tempo que temos, para não alongar, uma das perguntas que me foram feitas. Paulo passou 3 anos na Arábia. E agora quero aqui, na conclusão, falar sobre Barnabé viajou com Paulo na segunda viagem missionária? Sim e não. Por que sim e não, pastor Manuel Júnior? Sim, porque o texto, já estou terminando já. Se a gente olhar a continuidade do texto de Atos dos Apóstolos, eu quero me deter aqui rapidamente alguns poucos minutos. A gente se deteve ao texto de Atos 19, Atos 15, perdão. Atos 15, que está lá no Concílio de Jerusalém, eles retornam. Aqui, irmãos, não é simplesmente uma obra missionária, mas o retorno deles para a terra deles, para onde eles estavam. Eles não moravam em Jerusalém, nem estavam em Jerusalém. Mas quando eles retornaram, por que conota uma obra missionária? Porque Silas e Judas acompanham Barnabé e Paulo. Então a gente tem assim, eu quero ler aqui, versículo 27. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais de boca vos anunciarão também o mesmo. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor cargo algum, senão as coisas necessárias. Tá. Versículo de número 30. Tendo-se eles então despedido, partido para Antioquia, e ajuntando a multidão, entregaram a carta. Então, eles voltaram para a igreja da Antioquia. É o texto aqui. Então a gente não conota uma viagem missionária, porque eles estavam voltando para a igreja eu quero o reduto deles, era a igreja mãe deles ali, foram os apóstolos Paulo e Barnabé. Depois, a gente vai para o versículo de número 36, aí, por exemplo, a turma, Judas provavelmente volta, provavelmente foi uma caravana, não só esses dois, mas esses dois são os destaques, são conhecidos, e Judas provavelmente volta, Barnabé, Silas fica, aí vai iniciar-se a obra missionária, que é a partir porque a obra missionária, ela começa a partir, eu estou falando a contagem que nós temos de Atos. Ela começa a partir da Antioquia, o início é Antioquia. O que eles faziam? Eles pregavam, iam para a obra missionária, chegavam a um certo ponto, depois voltavam pelo mesmo caminho e voltavam para a igreja que enviou. Depois saíam de lá, ia para outro local, pregava, depois voltava para a igreja que enviou. Era assim que acontecia. Versículo 36 diz assim: Alguns dias depois disse Paulo a Barnabé: Tornemos a visitar os nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. Então, ou seja, eles iam a segunda vez, não para um lugar diferente, mas para um local que lhes era conhecido. E diz esse versículo 37, e Barnabé aconselhou que tomasse consigo João Marcos, mas Paulo parecia razoável que não tomasse consigo aquele que desde Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. Então, se nós entendermos obra missionária iniciada de Jerusalém para Antioquia, Barnabé acompanhou Paulo na segunda obra missionária. Mas se nós entendermos que a obra missionária começa-se depois de Antioquia para as outras cidades, Barnabé não acompanhou a Paulo na obra missionária. Barnabé foi sim fazer a obra missionária, mas em outro local com Marco e Paulo com Sila.
Então, esta é a conclusão. Paulo e Barnabé não acompanhou Paulo na obra missionária. Respondida, meu querido aluno. Então, amados irmãos, eu quero aqui concluir essa aula, pedir a você que se inscreva no canal, compartilhe, curta, comente aqui, porque seu comentário é importante, porque às vezes, por exemplo, essa pergunta que eu recebi, eu estou comentando agora, de repente, porque como eu comento só o título, às vezes tem coisas que pelo tempo que a gente quer abordar, para não ficar muito longo, a gente não comenta dentro de nossa aula aqui, nosso comentário aqui. Mas deixe seu comentário lá, alguma dúvida, alguma pergunta, algum ponto que a gente não esclareceu, que nas aulas posteriores a gente vai estar comentando e esclarecendo. Porque o seu compartilhar, o seu curtir e o seu se inscrever nos ajuda muito a desenvolver e trabalharmos com mais eficácia neste canal e compartilhando a palavra do Senhor. Que Deus nos abençoe. Vamos estar orando agora e encerrando esta aula. Senhor Deus, muito obrigado por mais um dia de estarmos estudando a palavra do Senhor. Dar-nos sabedoria, graça e conhecimento. Peço, Senhor, que abra o entendimento e a compreensão deste professor e dessa professora, e que este conteúdo seja utilizado para o aperfeiçoar de sua aula, e que ele possa, sim, crescer na graça e no conhecimento da palavra do Senhor a cada dia, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus nos abençoe na graça de Deus. Amém e amém. Quero dizer a você que nós estamos trabalhando com nossas aulas também ao vivo na nossa congregação. Então, se você quer participar, é só entrar no nosso canal, porque a partir das 6 horas nós estamos já fazendo o nosso ao vivo da escola dominical, que a gente aí trabalhamos com a revista. O nosso comentário é dentro da revista. Então, alguns pontos que a gente não fala aqui, a gente comenta nesta aula. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Um bom domingo.